ofende os poderosos do Brasil, que é juro. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos agora o advogado Carlos Gasperin, que é doutorando em Direito Constitucional e Tributário, mestre em Direito Tributário e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná. Doutor Carlos, obrigado pela presença e pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Mike, muito obrigado escola, agradeço imensamente o convite, é um prazer poder estar aqui com vocês para a gente discutir o tema. Doutor, a gente ouviu os candidatos aí, os três principais, os três que mais pontuam nas pesquisas, dizerem coisas aí um tanto quanto genéricas, mas dá para perceber, por exemplo, um deles diz que não dá para fazer reforma, o outro diz que dá para fazer reforma, um terceiro diz que quer taxar os ricos e diminuir para os pobres. O Brasil está preparado para uma reforma tributária com essas propostas que a gente tem ouvido? Veja, Marco, eu não sou versado em política, mas me parece que é natural desse início de campanha que os discursos sejam genéricos. Me parece que, inicialmente, todos caminham, se a gente unisse e fosse um candidato só falando tudo isso, estaria coerente de um ponto de vista geral e ideal. O grande problema é como eu atinjo esses objetivos, né, de não aumentar a carga tributária, de diminuir o gasto público, de ter um sistema tributário mais simples, de ter uma taxação daqueles que ganham mais e tirando o peso daqueles que ganham menos. Esse é o grande problema, que eu acho que ainda o debate deve avançar ou deveria avançar ao longo da campanha eleitoral. Mas sim, a gente necessita de uma reforma, a gente só precisa saber que tipo de reforma. Se é uma reforma que jogaria todo o sistema tributário que nós temos há mais de 30 anos no lixo, que é aquilo que se propôs até 2019, ou se é uma reforma pontual. A gente está vivendo agora, pelo menos um exemplo de reforma, ou pelo menos momentânea reforma tributária, que é a redução do ICMS, de alguns tributos federais também, em relação a alguns serviços e ao combustível. Isso pode ser um exemplo do que veio para ficar, ou é um exemplo passageiro e que muita gente também diz que pode ser até mesmo eleitoreiro? Não, me parece, isso é um tipo de reforma chamada pontual, que traz racionalidade ao sistema e combate uma das principais mazelas do nosso sistema tributário, que é a regressividade. Regressividade é o pobre e o rico pagam a mesma coisa pelo mesmo item. E a gente sofria muito isso com a questão dos itens básicos e essenciais, aí, basicamente energia, combustível, gás e telecomunicações. A Lei Complementar 194 veio na esteira de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isso já era esperado para 2024, era esse o comando da Suprema Corte. O que fez o Congresso Nacional foi se antecipar, e a ideia é que isto fique, a não ser que o Congresso reveja a posição posta, e aí a gente estaria contrariando uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas isso é um exemplo de racionalização do sistema, que diminui a regressividade, tributa menos os mais pobres. Agora, muito se fala, né, até uma expressão daquele tributarista gaúcho, o Alfredo Becker, do manicômio tributário que o Brasil é. O senhor também vê dessa maneira? Sim, sim. A gente, quando fala do sistema tributário, da reforma tributária, a gente olha para o vasto número de tributos que nós temos. Mas o manicômio vai muito além. O manicômio entra para dentro da prática do sistema tributário. O Brasil, para você ter uma ideia, o Banco Mundial aí tem um relatório famoso que todo mundo cita, mas a gente cita porque ele é recorrente, analisa as 190 principais economias do mundo. O Brasil é de número 124, ou seja, uma das últimas no ranking de possibilidade das melhores economias para fazer negócio, porque aqui gasta-se muito tempo e muito dinheiro para pagar tributo. Então a gente tem empresas que têm setores com inúmeras pessoas dedicadas apenas a cumprir as obrigações acessórias, ou seja, apurar os tributos para poder pagá-los. Então, além de pagar, contribuir, a empresa ainda gasta para poder descobrir quanto ela deve. Então, além da gente racionalizar que tipo de tributo nós vamos pagar, nós temos que racionalizar como a gente vai pagar esses tributos. Esse é um ponto que é de fácil solução do ponto de vista legislativo. Estou dizendo que é uma de fácil solução prática. Mas é um dos pontos que devem ser enfrentados, que traria um grande ganho em avanço econômico do país. Isso é importante falar, pouca gente sabe, porque a Receita, por exemplo, cobra, mas ela não diz quanto você deve e ela joga para você a responsabilidade de fazer o recolhimento. Queria que você explicasse isso. Exato. A gente tem a prática do Brasil, com exceção de alguns poucos tributos, ela é o que a gente chama de lançamento por homologação, ou seja, é o autolançamento, é o contribuinte que faz. Você na sua casa, todo abril de todo ano,
você ou um contador, ou seja, já impôs um custo a você, você deve pegar todas as suas informações, levar ao sistema da Receita Federal e apurar o tributo para poder pagar. Agora você imagina isso numa pequena empresa, aí multiplica para uma empresa de médio porte, chegando às grandes corporações nacionais, e você já começa a imaginar o custo que se tem para pagar. É o custo de conformidade. Isso é o custo Brasil, Mark. Isso é um ponto que os candidatos deveriam tratar e se preocupar. Tem algum exemplo, para ficar mais claro, por exemplo, de uma empresa grande ou dessas maluquices, né, de produtos, por exemplo, ser enquadrados o mesmo produto de maneira diferente e o recolhimento é diferente, só para as pessoas terem uma noção? Você tem discussões para saber se um determinado produto, por exemplo, há discussões para saber se um pão baguete é um pão francês para fins de incidência ou não do ICMS. Mas dá diferença? Dá diferença. Se for idêntico ao pão de água, ou pão francês, eu não tenho ICMS porque ele é da cesta básica. Se ele for um pão baguete ou um pão mais elaborado, ele vai pagar ICMS. Isso se desperdiça horas e horas de julgamento, de análise. Isso é gasto público. São servidores públicos ou que estão ali contribuindo, que estão analisando para saber. E isso tem uma análise prévia. Então, são esses tipos de picuinha, vamos chamar assim, que acaba complicando a vida das empresas e do próprio Estado. Nós estamos falando sobre reforma tributária com o advogado Carlos Gasperin, inclusive aproveitando essa sua deixa do Custo Brasil, a CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, divulgou há pouco, na verdade no ano passado, um dado interessante, que o levantamento deles, que é do Movimento Brasil Competitivo, demonstra que as empresas brasileiras dedicam em média 38% dos seus lucros para pagar tributos do que companhias da organização para pagar os tributos. Enfim, aí tem toda a explicação de como foi feito esse levantamento. Aí, sobre reforma tributária, nesse mesmo levantamento do Portal da Indústria aqui, eles defendem alguns modelos de reforma tributária. Uma que seria numa levada só e outra que poderia ser mais lenta, em etapas. Qual que seria a que se encaixa melhor no padrão brasileiro? Porque hoje, quando a gente fala em tributo e impostos, o Brasil, ele consegue encher uma prateleira. Sim, isso é verdade. Eu acho que a gente tem que partir de um princípio de que não podemos importar soluções prontas para o nosso sistema, que é complexo, não só do ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista social. O Brasil é um país sui generis, é um país complexo, um país de dimensões continentais, com regiões das mais diferentes matizes e composições sociológicas, sociais, econômicas. Então, a gente tem que partir desse princípio. A gente viu muito no início da discussão de algumas PECs que importavam modelos europeus de estados menores, estados únicos, para fazer valer aqui num estado desse tamanho. Então, a gente entendo que a gente tem que começar lapidando o que a gente já tem. A gente tem, mal ou bem, desde 88, mais de 30 anos de prática desse sistema tributário que aí está posto. Isso implica conhecimento, definição de critérios jurídicos, definição de jurisprudência. Se eu pego e jogo tudo isso no lixo e começo algo novo, do zero, eu vou dar um passo, vou dar 30 anos, andar 30 anos para trás e começar discussões que hoje já são consolidadas e sedimentadas. Ou seja, o ideal é readaptar. É readaptar e racionalizar. Por exemplo, hoje uma empresa que atue nós somos praticamente 5 mil municípios. Uma empresa que atue do ponto de vista municipal em vários municípios, ela tem que ter uma inscrição municipal em cada município. Se ela pratica operações estaduais sujeitas à tributação estadual, ela precisa ter inscrição estadual em cada um dos estados que ela atua. E ainda tem o CNPJ, que é a inscrição nacional. Então, por que não unificar? Por que não unificar um modelo de nota fiscal de serviço? A gente tem que estar caminhando para isso. Então, assim, acho que antes da gente definir qual tributo, como é que vai ser, a gente precisa começar do começo, do princípio, né? Como racionalizar a forma de recolher, de pagar e de apurar os tributos brasileiros. Eu ia perguntar isso. Um dos pré-candidatos que acabou retirando a candidatura, que é o Luciano Bivar do União Brasil, chegou a falar em imposto único, era até um candidato de uma nota só. Isso dá certo no Brasil? Acho difícil pela configuração federal que nós temos. O princípio federal, ele é um princípio básico da nossa república, ele é cláusula pétrea. Então, a partir do momento, se eu tenho um imposto único, alguém vai ter que arrecadar. Quem vai arrecadar é a União, então ela vai repassar. Como é que vai ser feito o repasse? Isso acaba por tirar a autonomia dos entes federados, isso teria uma implicação e não daria certo. Os estados aqui, pela nossa Constituição, aos estados foi incumbido um grande número
de despesas e de competências, principalmente a segurança pública, ensino médio até o ensino superior, que demandam receitas, e essas receitas têm que vir de algum lugar. Então esse é um outro ponto que eu acho que o debate público tem que avançar. Antes da gente debater o tributo, a gente precisa debater a questão das obrigações acessórias e também debater que tamanho de Estado a gente quer. O gasto público, a indexação do gasto público, isso falta na pauta de debate. A gente está indo querendo fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro, antes de chegar a chutar a bola na trave. Então, a gente precisa caminhar nesses pontos. Agora, para terminar, até por causa do tempo, as pessoas estão felizes com o preço da gasolina. Você tirou o ICMS, não só da gasolina, da energia elétrica, também telecomunicações, mas esse é um recurso que os estados estão, inclusive, reclamando muito, que é importante para eles. Como é que você está avaliando essa discussão? Por exemplo, que as pessoas querem saber, quando chegar lá em janeiro do ano que vem, que em tese a legislação, né, faz com que aumente novamente as alíquotas. O que você pensa? Vai continuar a redução ou não? Volta ao que era antes? A gente tem que interpretar do seguinte ponto. O que foi feito é uma redução aparentemente permanente do ICMS. Isso acaba por trazer um rumbo inesperado às contas dos estados. Para você ter uma ideia, cerca de 25% da arrecadação do ICMS vem dessas bases. Tá? Então, por isso que até 31 de dezembro a União se comprometeu a arcar com essa despesa, a partir de lá ficaria na conta dos estados. Então, o ICMS, salvo mudança legislativa, ele é permanente. O grande problema está na tributação federal. A tributação federal, a IPIS, COFINS, CID de combustíveis, ela foi reduzida até 31 de dezembro. Então, tecnicamente, a partir de 1º de janeiro, ou, para ser mais técnico, a partir de março, que teriam que seguir as anterioridades ali de 90 dias, a gente pode ter um impacto no preço por conta da tributação federal. Tem jeito a questão tributária no Brasil? Tem jeito. A gente precisa só entender aonde a gente quer chegar para poder partir. Que tamanho de Estado eu quero, fazer a reforma administrativa, desindexar a economia pública brasileira, os gastos públicos, e depois racionalizar, não destruir, racionalizar o nosso sistema a partir das questões menores até as questões maiores, desde quando saber se o pão baguete é pão de sal ou não é pão de sal. Eu não preciso disso, eu preciso racionalizar esse tipo de coisa, até o ponto de saber se eu preciso de 2 contribuições sociais, PIS e COFINS ou uma, que é a CBS, o projeto está aí, ou saber como os estados definem questões de benefício, eu preciso de unanimidade ou não. E também, Mark, eu sei que o tempo está pronto, a gente precisa discutir o gasto tributário, que é mais de 380 bilhões de reais com benefícios fiscais. Alguns são muito bons, inovação tecnológica, programa de auxílio à alimentação do trabalhador, e outros estão aí há mais de 40 anos, sem a gente sequer saber se deu certo. Sem transparência. Sem transparência. A gente tem o problema da SUFRAMA aí, tem 2 decisões do Supremo Tribunal Federal que não conseguem ser cumpridas, porque a SUFRAMA não sabe quais produtos lá são produzidos, quanto gasta o gasto tributário de lá. A gente não. É esse tipo de transparência que a gente precisa saber. Se você contar para alguém, as pessoas não acreditam, né? Tem uma decisão judicial, mas eu não consigo cumprir porque eu não sei se o que acontece lá dentro. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A decisão diz: a redução do IPI do governo federal não vale para produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Quais são os produtos? Ninguém sabe. Quero agradecer aqui ao Dr. Carlos Gasperin, que é doutorando em Direito Constitucional e Tributário, mestre em Direito Tributário e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná. Muito obrigado. Agora 4h59. Vambora na escola. Vambora, atrasados hoje. Daqui a pouco, 7h20 da noite, a gente se encontra no RIC Notícias na TV. Até lá, tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. A Jovem Pan News Curitiba te ajuda no trânsito. No Campo de Santana teve um acidente na rua Alda Bacete Bertoldi envolvendo um carro perto do cruzamento com a